Dá um joinha aí pra gente testar o fone. Consegue? Que bom, boa tarde. Estamos no ar mais uma vez. O que temos para a aula de hoje? Funções da partícula Q e C. Na última aula eu comecei a falar sobre as funções da partícula C. Hoje, como prometido, falo sobre as funções da partícula Q e exercícios. Porém, nós temos uma lista de exercícios que ficou lá no portal do Classroom para ser corrigido hoje. Vocês conseguiram fazer? Baixaram os exercícios? Sim, não? Todo mundo tem acesso ao portal? Do Classroom. Tem que pedir para ser inserido então na turma. Tiago, faz a projeção, por favor. Pré-militar, exercícios da última aula. Eu acho que está no meu telefone o gabarito. Que? Não sou eu não, interpretação não sou eu não. Pré-militar. Esse. Olha lá. É. Olha só, a questão de número 1 nós já fizemos. A questão 2, assinala a dívida sublinhado, não exerce função de sujeito. Não, só fizemos a número 1. Foi só a número 1, não foi? Porque a 2 a gente já estava em cima da hora do laço, não foi? Vamos lá, então só por favor, Thiago, a número 2. Pode subir. Tá bom. Olha lá, assinale a alternativa em que o termo sublinhado não exerce a função sintática de... A função sintática de sujeito. Vamos lembrar, é importante lembrar que sujeito é o termo qual faz, a gente pratica ação. Se o sujeito pratica ação, ele possui um verbo quê? Um verbo... Esqueci. Esqueci. Fui olhar pra cara dele e esqueci do verbo. Gente, como eu vou esquecer isso? Uma coisa simples. Verbos de ação são verbos... Esqueci. Nocional e relacional. Não. É. Hã? Verbos podem ser nocionais ou relacionais. Deixa eu colocar essa informação no quadro. Agora eu tenho caneta para escrever, né? Hoje, dia 28. Ah, é, ontem foi 27.
Fala. Quê? Estão todos lá. Estão todos lá. Dá pra fazer. Tem alguns que eu já coloquei o gabarito lá. Outros a gente fez em sala. Se o sujeito pode ser, ele é agente, tá? Se o sujeito é agente, ele é formado com verbo de ação nocional. Se ele é um sujeito paciente, significa que a ação acontece sobre ele, né? Ele tem o quê? Ele é agora o agente da passiva. Sujeito agente, sujeito paciente, ou você pode declarar algo sobre esse sujeito, né? E aí você tem ali formado por verbo de ligação. Se você declarar algo sobre esse sujeito, ele é formado por verbo de ligação. Quem é o verbo de ligação mais conhecido? Ser ou estar. Sujeito, agente, verbo nocional. Paciente, ele tem um agente da passiva. A ação acontece sobre o sujeito. E se você declarar algo sobre ele, é formado com verbo de ligação. A menina é inteligente. Verbo ser ou estar. Quem é inteligente? A menina. Verbo de ligação. Ok? As ruas foram lavadas pela chuva. Se foram lavadas pela chuva, ou seja, a ação acontecendo em cima do sujeito, agente da passiva. O menino quebrou a janela com a bola. Quem quebrou a janela? O menino, sujeito agente, verbo de ação. Ok? Só revisando aí, deixando o pessoal a par do que nós falamos na última aula. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado não exerce a função do sujeito. Se ele não exerce a função do sujeito, provavelmente essa frase pode estar na ordem inversa ou também na voz passiva, né? Pensar é um ato inerente ao ser humano. É essa, gente? Não, né? Quem é o sujeito? Como é que eu acho o sujeito, gente? Acho o verbo da estrutura. Quem é o verbo dessa estrutura? Pensar, perdão, ser ou estar. Verbo ser ou estar. Quem é o sujeito? Verbo. O verbo é funcionando como um sujeito da estrutura oracional, ok? Não quer dizer que os verbos sejam um núcleo do sujeito, mas naquele caso ele está funcionando como sujeito da estrutura, tá? E o que é inerente ao humano? Pensar. Sujeito. Exigem-se referências para exercer esse trabalho. Vou dar duas dicas para vocês, gente. Toda vez que você tiver a partícula C e isso aqui flexionado, possivelmente você está a estrutura na voz passiva sintética. Tanto a voz passiva sintética quanto a voz passiva analítica, ambas possuem sujeito. Isso é fato para a gente, ok? Agora, o que eu preciso perceber é se essa estrutura aqui foi preposicionada, porque o sujeito não pode ser preposicionado, não é verdade? Você não fala, de Maria gosta João. Não. Você não coloca uma preposição antes do sujeito, não é verdade? E outra coisa, você tem que perceber ali se ele está flexionado na terceira pessoa do singular, seguido da partícula C. Se ele estiver na terceira pessoa seguido da partícula C, com certeza você está o quê? Na indeterminação do sujeito. Ali, exigem-se o quê? Referências para exercer o trabalho. Aquela ali, a referências é o meu sujeito. Referências são exigidas para exercer o trabalho. Viu como essa frase está na voz passiva? Perfeito. Senhores, o espetáculo vai começar. Quem vai começar? O espetáculo. Sujeito, perfeito. Sobram lugares no auditório. Ou é A ou é B? Por que, Michael? Que covarde. Letra A. 3. Considerando o verbo
Transitivo direto, e aí eu vou colocar aqui a transitividade verbal para a gente já ir lembrando, ó. Se é um verbo transitivo, todo verbo transitivo tem objeto, gente. Todo verbo transitivo tem objeto. Se é um verbo intransitivo, ele tem o quê? Termo acessório. Quem é o termo acessório do verbo intransitivo? O termo acessório favorito, advérbio. Advérbio. As flores morreram. O que aconteceu com as flores? Morreram. Verbo intransitivo. Beleza, né? Agora, se eu disser para você assim, as flores morreram lentamente. Mudou alguma coisa no fato das flores morrerem? Mudou? Não, elas continuaram morrendo. Perfeito. Porém, você tem um advérbio que atua em cima do verbo. E dá o quê? Intensifica a forma em que as flores morreram, ok? De que forma que elas morreram? Lentamente. Ok? Ok? Vamos lembrar, é importante lembrar que o advérbio atua em cima de quem? Verbo. Do próprio advérbio do adjetivo. Ele só atua em cima dessas três classes gramaticais. Olha que fácil, gente. Significa, então, que ele nunca vai ser núcleo do sujeito? Não. Significa que ele não vai fazer diferença nenhuma em outra estrutura? Não. Ele pode ser adjunto? Pode. Adjunto adverbial, de lugar, de tempo, de modo. Mas não vai fazer diferença? Não. Por quê? Ele é termo acessório. O que é um termo acessório? Uma pulseira é um termo acessório. Vai fazer diferença eu tirar? Claro que não. Agora, se eu estiver dando aula sem camisa, vão olhar para onde? Meus peitinhos, né? Com 2 estrelas tampando, porque não é permitido esse horário mostrar os meus peitinhos. 2 estrelinhas tampando, na verdade. Se eu der aula de shorts, não, de cueca, samba, canção, você vai falar assim, que isso? Já que é atentado ao pudor? Que negócio é esse? Não é verdade? Porque não é um termo acessório, é um termo que essencial. Termos essenciais, na verdade, da oração, sujeito, predicado, complemento, não é? Bom, se é o objeto, vamos abrir um parêntese aqui para o objeto, ó. Gente, eu acho que está vazando. Só um minutinho. Vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui para o objeto, gente, só um minutinho, porque a caneta começou a vazar aqui. O objeto, então, ele pode ser o quê? Direto, perfeito. Indireto, preposicionado, direto, barra indireto, pleonástico, direto, indireto, direto, barra indireto, pleonástico. Acho que só, né? Só, acho que só. Ok? Esses são os tipos de objeto. Vamos lembrar rapidinho? Objeto direto, sem preposição. A menina comprou flores. O que ela comprou? Flores. Indireto, quando há uso de preposição. O menino gosta de livros antigos. Quem gosta, gosta de preposição. Ok?
Preposicionado. Só existe o objeto direto preposicionado quando você quer fazer o quê? Algum tipo de marca, né, gente? Algum tipo de especificação, né? Se eu falo para você assim, José bebeu o refrigerante que estava na geladeira. O que é que José fez? Bebeu o refrigerante todo. Se eu disser para você assim, José bebeu do refrigerante que estava na geladeira. Ele bebeu o refrigerante todo? Não, ele bebeu o quê? Parte de. Ok? A menina comeu o bolo que estava sobre a mesa. É uma coisa. Agora, se eu disser para você, a menina comeu do bolo que estava sobre a mesa. Não é diferente? Não é diferente? Sim ou não? O soldado sacou da arma. O que, que ele fez com a arma? Tomou como posse, pegou nas mãos. Ok? Direto e indireto. Esse tipo aqui, gente, de o objeto direto e indireto, eu vou até colocar aqui do lado, porque é importante falar sobre isso. Pode ser que este termo caia na sua prova, né? Ele só acontece para verbos... Escrevi errado, mas acontece. Verbos bitransitivos. O que significa isso, Tiago? Verbos bitransitivos. São verbos que pedem dois complementos ao mesmo tempo. Um direto e outro indireto. Ok? Verbos bitransitivos. Informar. Quem informa, informa algo a alguém. Ok? Ok? Isso é um verbo bitransitivo. E o pleonástico? Esse aí acontece a partir de uso de quê, gente? De pronomes oblíquos. Tá? Pronomes oblíquos, eu não me recordo. Me, te, se, o, a, lhe, lhes, nos, vos. Ok? É você usar o pronome oblíquo a referenciação de objeto duas vezes. Estas cartas eu as enviei. As enviei não existe. Duas vezes a referência de objeto para a mesma carta que você enviou. Isso acontece muito em produção textual, tá? Falei desse aqui, agora vamos fazer a nossa questão, né? Considerando, então, um verbo transitivo direto, ou seja, sem uso de preposição, complemento verbal chamado de objeto direto, né? Se ele tem um objeto, só pode ser direto. Assinale a alternativa em que esse termo ocorre. Trocam-se olhares disfarçadamente. É essa a questão? Como viverei sem ti, meu bem? Vamos logo. Eram todos amigos e vão fazendo bobagens intermináveis. É esta? Essa aqui é a questão. E aí? Letra D de dado? Letra A? Qual delas tem objeto direto? Eram todos amigos. É a letra D? Por que não é a letra D? Oi? Verbo de ligação. Tiago, qual o problema do verbo de ligação? Nenhum. O problema do verbo de ligação é que toda vez que tem verbo de ligação, o predicativo é do sujeito. E o núcleo do predicado é nominal. Ok? Ok? Vamos anotar essa informação para não esquecer? Ó. Predicado, ele é verbal, nominal, verbo, nominal. Ok? Para o predicado ser verbal, o verbo é de ação. Gente, essa caneta está vazando. A empresa construiu
novas residências para os moradores. O que é que a empresa fez? Construiu. Verbo de ação. Predicado, nome verbal. Ok? Se o predicado é nominal, gente, o núcleo é o quê? Quem é que está na classe dos nomes? Substantivo, adjetivo. Vamos memorizar, hein? O que mais pode ser núcleo? Advérbio pode ser? Substantivo ou adjetivo. A maior frequência vai ser nessas duas classes. O advérbio, nem tanto, mas a maior classe deles vai ser nessas duas funções, tá? Verbo nominal. Você tem um verbo de ação mais um estado. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o predicado é nominal, o predicativo é do sujeito. Vamos ver se o que eu estou falando é verdade ou estou falando bobagem. José anda triste. José anda triste. Quem é o sujeito? Sujeito. Quem é o verbo? E triste? Triste é o quê? É o meu complemento. Ok? Quem está triste? Quem está triste? Qual a classe gramatical? Vocês me disseram? Adjetivo. Ok? Adjetivo ligado ao sujeito, o predicativo só pode ser formado se houver qualificação. Para ser qualificação, tem que ter função de adjetivo. Tem que ter qualificação, tem que ter função de adjetivo. Ok? O predicativo, ele divide em duas classificações. Ou ele é do sujeito, ou ele é do objeto. O objeto, e aí pode ser direto ou indireto, tanto faz. Qualidade ligado direto ao sujeito, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Não tem como errar. Ok? Predicativo do sujeito. Fato. Agora, se eu quiser, então, Tiago, classificar o meu predicado, ó, se eu quiser classificar o meu predicado, eu preciso achar aqui o núcleo. O núcleo do meu predicado. Não pode ser verbal, o núcleo não pode ser verbal, porque este verbo é um verbo de ação. Se isso é um verbo de ação, o predicado é verbal. É um verbo de estado. E o predicado só pode ser nominal. Por que é um verbo de estado? Porque não é o movimento que ele pratica com as pernas, é como ele se encontra neste momento. Ok? Ok? Então, o meu predicado é nominal, porque o núcleo, olha aqui, ó, o núcleo é um nome, é um adjetivo. Super fácil, gente. O núcleo é um adjetivo. Se o núcleo é um adjetivo, peraí, o predicado é nominal e o predicativo
sempre será do sujeito. A menina é inteligente. Quem é inteligente? Predicativo do sujeito, predicado nominal. As ondas estavam fortes. Quem estavam forte? As ondas, predicativo do sujeito, predicado nominal. Ok? Ok? Se é predicado nominal, o predicativo é do sujeito. Ok? Dúvidas? Não? Michael? Falando nisso, ele está aceitando currículos, hein, gente? Eu não corrigi. Trocam-se olhares disfarçadamente. Essa frase tem sujeito? Quem é o sujeito? Hã? Olhares. Essa frase está na voz passiva. Vamos colocar na ordem direta, rapidinho. Olhares são trocados disfarçadamente. Tiago, qual é a classe gramatical disfarçadamente? Advérbio. Terminado em mente, advérbio de? Advérbio de? Modo. Perfeito. Como viverei sem ti, meu bem? Eu preciso classificar a última estrutura, meu bem? Está isolado por vírgula, preciso? Não. Vou olhar a primeira parte, então. Como viverei sem ti? Quem viverei? Eu. Eu viverei sem ti. Espera aí, viverei é verbo de estado, é verbo de ligação? Verbo o quê? Intransitivo. Se é verbo intransitivo, não tem objeto. Vamos logo. Classe gramática, função sintática para vamos logo. Quem vai a algum lugar. Classe gramatical para logo. Da ideia de quê? Da ideia de quê? De tempo. Advérbio. Advérbio pode ser núcleo do sujeito, gente? Pode? Nunca. Então, peraí. Só pode ser letra D ou letra E. Ou é D ou é E. Michael. Talk to me. Olha a desculpa dele agora, eu estou copiando. Tá vendo como é que ele é? Na outra ele falou que sabia a resposta porque eu já tinha falado. Totally out. E aí, gente, qual é a resposta? Senhoritas? Qual é a resposta? D ou E? Letra D ou letra E? Letra E. Por que não pode ser letra D? Verbo de ligação. Verbo de ligação, o núcleo é um predicado nominal. Não é verdade? Letra E. E vão fazendo. Fazendo o quê? Bobagens. Verbo transitivo seguido de objeto direto. Tiago, sobe a próxima, por favor. Assinale a alternativa que apresenta. É isso? Não. Não, é 4. Assinale a alternativa correta quanto à análise sintática do termo. Naquela cidade há muitas chances de emprego. Função sintática. Núcleo do objeto direto, núcleo do sujeito, núcleo do outro está abjeto, né? Indireto e núcleo do advérbio, adverb, adjunto adverbial.
É isso mesmo. Não estou entendendo. Fala. Abaixa a música ouvir. Não. Vamos olhar para o verbo, gente. Tudo é questão do verbo, não é verdade? Que verbo é aquele que está escrito ali? Exatamente. Olha aqui, ó. Oi, fala. Hã? Não. Vamos lá. Verbo haver no sentido de existir. Ele é o quê? Impessoal. Se ele é impessoal, o que significa isso, Tiago? Sem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele é impessoal. Perfeito. Tiago, e o verbo existir? Fala para mim. Bom, o verbo... O verbo existir... Vou contar uma novidade. Ele é pessoal. O que significa isso? Tem sujeito. O verbo existir tem sujeito. Ele é um verbo pessoal. O quê? Pode ser. Ele é um verbo pessoal, ele tem sujeito. Para de pensar que o verbo existir é impessoal. Ele não é impessoal, ele é pessoal, ele tem sujeito, ele constitui sujeito. Só quem tramita nessa história toda é o verbo haver. Ok? Então vamos fazer o seguinte, naquela cidade, o que é a função sintática naquela cidade? Aposto? Não. Vocativo? Não. Pode ser adjunto adverbial de lugar? Então tá. Então eu esqueço tudo que está isolado por vírgulas. Por que eu tenho que esquecer tudo que está isolado por vírgula? Se está isolado por vírgula, pode ser termo acessório, pode ser um aposto, pode ser um vocativo. E esses termos eles podem tramitar em qualquer lugar da frase, que não me traz o quê? Comprometimento, estrutura da minha frase. Ok? Bom, a pergunta é o termo sublinhado. Há muitas chances. Qual é a classe gramatical para muitas? Advérbio. Perfeito. Eu analiso advérbio? Não, porque o advérbio, ele é atuante em cima de quem, gente? Do verbo, do próprio advérbio e do adjetivo. Chances, nesse caso ali, ó, há muitas chances. Há de existir. Existir. Existir o que, gente? Chances. Qual é a função sintática, então, para verbo transitivo? Objeto. Então, ele provavelmente é o quê? Núcleo do objeto direto. Eu acho pouco provável. Difícil ou fácil? Difícil ou fácil? Tiago, na verdade, eu estou tendo que fazer um apanhado de tudo que eu já estudei. Sim, gente, análise sintática, a gente não pode ter dúvidas.
Tá? Por que não pode ter dúvida? Porque se você tiver dúvida numa questão, ela vira uma bola de neve, né? Ela vai desencadeando um monte de coisa. Porque se você sabe o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, você sabe as funções de cada um. Se você deixar para acumular tudo isso, gente, vai virando realmente uma bola de neve e você vai se perder numa hora ou outra. Tá certo? Então vamos lá. Assinale a alternativa. Não deixa eu cair não, hein? Assinale a alternativa que apresenta a correta análise do termo. Naquele dia, absteve-se de bebidas alcoólicas. E agora? Eu vou analisar naquele dia? Vou analisar, gente? Vou. Por que eu não vou? Porque está isolado sobre vírgulas. Né? Pode ser um aposto, pode ser um vocativo, um adjunto adverbial. Não é verdade? Todos esses termos são termos o quê? Acessórios. Não influenciam na minha função sintática. Perfeito. Lógico que se fosse uma oração subordinada, a gente precisaria avaliar, tá, gente? Está avaliando a análise sintática. Absteve-se de bebida. Quem abstém-se? Abstém-se de algo ou de... Fala para fora, pode falar, gente. De alguma coisa, não é verdade? Perfeito. Ele é um verbo o quê, gente? Verbo transitivo ou intransitivo? Verbo transitivo. Ele é transitivo direto ou indireto? Transitivo? Não entendi. Direto ou indireto? Quem abstém-se? Olha a transitividade do verbo como vocês sabem. Quem abstém-se? Abstém-se de algo ou de alguma coisa. Tem preposição? Então é transitivo indireto. Qual é a função sintática daquele de bebidas? Objeto indireto. Difícil ou fácil? Fácil. É igual o verbo gostar. Se você me disser que o verbo gostar é transitivo direto, porque você não prestou atenção no que você fala. Porque se você falar assim, eu gosto de chocolate. Quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Ele já pede a preposição. Percebem? É igual estudar regência. Crase. Eu acho fácil estudar crase quando a gente estuda, que é o nosso conteúdo de hoje, quando a gente estuda com a regência. Porque quando você percebe que o verbo pede preposição, você sabe que aquele a não é um artigo, é uma preposição, então ele tem que ser craseado. Já a gente vai ver isso na nossa aula de hoje, tá, gente? Vamos lá. Bonito? Como é que você sabe que é você? Bonito? Eu, hein? Pode ser qualquer aluno aqui na sala. Eu, hein? Hã? Ah, tá, entendi. Próxima, número 6. Tem gente que tá com o ego tão massageado que não encontra ninguém à sua altura, né? Que difícil isso. Não é? Meninas, pasmem, ele falou que nenhuma mulher está à altura dele. Ele disse que nenhuma está à altura dele. Acredita nisso? Ah, pode ser no tamanho. Ah, puxa vida, você não fala esse detalhe, né? Esqueci desse detalhe. Vamos lá. A função sintática das expressões sublinhadas na frase segue respectivamente. Quando percebi que o doente expirava, pedi que todos se afastassem, mas ninguém me obedece. Vamos lá. Quando percebi que o doente expirava, pedi que todos se afastassem, mas ninguém me obedece. Essa é uma questão boa, hein, gente? É uma questão boa, hein? Vamos lá, é uma questão boa, dá para a gente pensar em muitas questões aí, revisar muitas questões, né? Para entender essa questão, não vou nem falar no termo doente, que está em destaque. Eu já vou matar essa questão pelo pronome me. Por que eu vou matar essa função pelo pronome me, Thiago? Qual a função sintática para o pronome me? Hã? Por que é objeto direto? Vamos olhar para a regência desse verbo, gente? Olha aqui, ó, obedecer. Quem obedece, obedece
algo ou alguém. Perceba uma coisa, gente. Quem obedece, obedece algo ou alguém, você mesmo não colocou preposição. Então, o verbo o quê? Transitivo direto. Olha como é fácil isso. Hã? Na regência, amar. Quem ama, ama algo ou alguém. Amor à vida. Esse a vida é preposição ou artigo? Artigo, porque é um verbo transitivo direto. Namorar. Quem namora, namora algo ou... E por que você fala namora com? Ah, eu estou namorando com a Maria, eu estou namorando com o José. Para que você bota esse com aí, se o verbo namorar é transitivo direto? Vocês sabem a resposta. O problema é que vocês estão tão automatizados ao erro que você não percebe. Não é verdade? Vamos lá. Então, obedece. Quem obedece, obedece algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, significa que é transitivo, que ele precisa do meu objeto. Porque todo verbo transitivo tem objeto. Onde está, então, o meu objeto do verbo obedecer? Obedece a quem? Obedece a mim, me. Tiago, mas olha só. Me explica uma coisa. O objeto sempre vem depois do verbo. Calma. Nem sempre. Por que é que o objeto está deslocado para antes do verbo fazendo uma próclise? Lembram-se dessas aulas? Lembra disso aí? Próclise, mesóclise e ênclise. Vou apagar aqui, hein? Já bateram foto? Quem bate foto do quadro? O pessoal de casa já bateu foto? Tiago, vem, por favor. Vou apagar, hein? Qual o seu nome? André, bateu foto? Esse lado de cá? As meninas bateram foto, copiaram? Foi? Dá um joinha aí para eu ver. Vamos lá, hein? Aí, então, peraí, Thiago. Eu vou lembrar daquela nossa aula de próclise, mesóclise e ênclise. Então, peraí, Thiago. Fala para mim. A próclise é o que vem antes do verbo. Olha para cá, ó. Próclise. Antes do verbo. Antes do verbo. Se está antes do verbo, tem uma regra para você fazer essa próclise, não tem? É aquela nossa sigla que eu adoro, ó. SIPA. O que significa isso, Thiago? Significa que toda vez que for conjunção, interjeição, preposição, pronome e advérbio, você vai fazer próclise. Está explicado por que aconteceu aquilo ali. Por que aconteceu aquilo ali? Ó? Olha para cá, amor da minha vida. Qual é a classe gramatical dessa palavra aqui? Ó? Pronome indefinido. Pronome puxa pronome. E aí, ó, olha para onde foi o pronome. Para frente. Por isso que ele é o objeto direto deslocado para frente do verbo. Só por isso que aconteceu ali. Você pode falar eu te amo, mas você não pode falar te amo. Por quê? Fala para mim. Não se começa a frase com pronome oblíquo. Te amo. Então por que você tá... Pior quando tatua, né, no braço, né? Te amo, gata. Ah, foi o tatuador. O tatuador não tem culpa de nada, tá? Você que mandou fazer, tá?
Te amo, gata. Foi você que mandou fazer. O tatuador não tem culpa se você escreveu errado. Ele só desenha lá. Se mandar tatuar uma cenoura, ele vai tatuar uma cenoura. Ah, mas eu pensei que fosse uma maçã. Agora, eu posso falar eu te amo? Pode. Por quê? Pronome puxa? Pronome. Fato, próclise, mesóclise. Tiago, mesóclise é o quê? Pronome no meio do verbo. Tiago, isso existe ainda hoje? Não. Quem é que fala? Dar-te-ei flores. Contar-te-ei a verdade. Quem é que fala desse jeito, gente? Não, até existe, né? Mas esses termos estão onde? Em textos que a gente chama de textos eruditos. O que são textos eruditos? Convites de casamento, leis, artigos, ok? José e Maria convidam-te para um casamento. Já viram os convites de casamento? Como tem toda uma pompa para ser escrito, né? As letras são desenhadas, né? Tem tudo isso no convite de casamento. Enfim. Tiago, quando é que usa mesóclise? Fala para mim. Quando é que usa mesóclise? Futuro do presente ou futuro do pretérito? Acho que é isso. Contar-te-ei novas verdades. Essa frase está certa? Lembra como é que faz, gente, para saber se é futuro do pretérito ou do presente? Aqui, ó, junta isso mais contarei. Contarei é futuro do presente. Está certo. Mesóclise. Ok? É só juntar os dois que você acha, o futuro do pretérito e o futuro do presente. Tá? Falta falar da ênclise para a gente fechar essa história aqui e voltar lá. Ênclise. A ênclise só acontece quando, gente? Está no final do verbo, né? Após o verbo. Quando é que acontece ênclise? Verbos no infinitivo. E não se começa a frase com um pronome oblíquo, né, gente? Então não existe me empresta. Quem empresta, empresta algo a alguém. É empreste-me. Me dá o livro. Não, é dê-me o livro. Né? Começou por verbo. A frase começou por verbo. Ênclise. Vamos lá. Minha aula acabou? Falta meia hora, né? Não é isso? É, né? Vamos lá. Se eu já sei que isso aqui é o meu objeto direto ou indireto? Direto, perfeito. Se é o meu objeto direto, peraí, gente. Ou é letra A, ou é letra... Ou é letra A, ou é letra B. Ou é letra... ou é A, ou é B. Muito bem. Ou é letra A, ou é letra B. Certo? Está acompanhando? Ou é A, ou é B. Espera aí, quando percebi que o doente expirava, quem expirava? O doente. Qual é o termo que vem antes do verbo na ordem direta? Sujeito. Qual é a resposta correta? B.
B de bola. B de bravo. Não. Aí, olha só. Exatamente. Ali você tem duas orações. Quando percebi, primeira oração. Segunda oração, o doente expirava. Ok? Ok? Tiago, como é que eu conto as minhas orações? Pelo número de verbos. Quanto mais verbos você tiver, mais orações você tem. Fato, né? Próxima. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado... Tiago, por favor. Assinale a alternativa que o termo sublinhado não está classificado corretamente. Dedico aos estudantes 7 horas. Dedico ao estudante 7 horas por dia. Objeto indireto. Tá certo ou tá errado? Nossa equipe conquistou a medalha de prata. Às vezes fico distraído. Vou vê-la no fim do mês. Classificaram-se os filmes. Ele quer o que não está classificado a errada, tá, gente? Outra coisa, fiquem atentos, gente, às questões. Eu vou falar isso, né? Não tenho vergonha de falar, porque às vezes eu erro em prova de concurso, como já fiz em outras, né? Eu erro a questão porque eu procuro a resposta certa e às vezes eles pedem a errada, tá? A gente tem que ficar muito atento ao enunciado da questão. Ali ele quer errada, tá? Às vezes a gente não presta atenção nisso e vai na empolgação, sabe a resposta certa, mas ele quer a errada. E a gente acaba marcando a resposta errada, tá? Fiquem atentos a isso. Eu já errei muito em concurso público porque eu fui na empolgação e marquei a resposta certa e não era certa, errada. Tá? Dá uma olhadinha com carinho nessas questões. Fala pra mim então, qual delas está errada? Minha mãe me ligou. Qual delas está errada? Michael. Qual a resposta errada, gente? Vamos olhar a transitividade do verbo dedicar. Quem dedica, dedica algo. Objeto indireto. Dedica algo. Presta atenção nessa transitividade, gente. Quem dedica, dedica algo a alguém. Qual o nome do verbo que recebe dois complementos? Bitransitivo. Então ele tem um objeto direto, um objeto indireto. Então está errado aquele termo? Não, está certo. Ele dedicou aos estudantes 7 horas por dia. Tem dois complementos ali. Porque quem dedica, dedica algo a alguém. Ok? Perfeito. Nossa equipe conquistou a medalha de prata, objeto direto. Conquistou o quê? Objeto direto. Às vezes fico distraído. Às vezes dá ideia de quê, gente? Tempo. Adjunto ad. Tiago, qual a diferença do adjunto adverbial para o advérbio? Nenhuma. Os dois desempenham função de advérbio ou adjunto adverbial com tempo, modo, ok? Circunstâncias, ok? Vou vê-la no fim do mês, objeto direto, e classificaram-se os filmes, objeto direto. Não vou nem explicar, porque eu tenho certeza que vocês sabem a resposta correta. Ou é letra D ou é letra E. D ou E. Presta atenção, dá uma olhadinha no que eu já falei para vocês hoje. Dá para matar essa questão e gabaritar essa. Ou é D ou é E. Quem morreu? Ninguém fala nada. E aí, Gabriel? É Gabriel, né? Não, Gabriel. Não é Gabriel? Fala pra mim, Gabriel. Por que a letra E, Gabriel? Vamos olhar para o verbo. Classificaram-se.
Qual é a regra primordial da concordância verbal, gente? Verbo concorda com o... Fala que tá certo. Fala que tá certo. Quem falou? Verbo concorda com o sujeito. Verbo concorda com o sujeito, gente. Então, peraí. Aquela frase ali é indeterminação do sujeito ou é voz passiva? Analítica. Voz passiva analítica. Quem é o sujeito? Os filmes. Vamos colocar essa frase na ordem direta? Os filmes foram classificados. Ok? Letra E. Os filmes não é objeto direto. Ele é o quê? Sujeito. Foi? Próxima, número 8. Existem algumas pessoas que já aderiram ao movimento. A função sublinhada é respectivamente. Olha, dá uma olhadinha que a resposta está no quadro. Tiago, por favor. Qual é a característica do verbo existir? Tô com sede. Verbo o quê? Pessoal. Se ele é um verbo pessoal, o que é que ele faz? Constitui sujeito. Opa, a gente está entendendo, hein? Meio caminho andado já, hein? Se ele constitui sujeito, peraí. Em algumas pessoas, existem algumas pessoas. Classe, função sintática. Cara, que vapor. Função sintática para algumas pessoas. Sujeito, sujeito, objeto direto, objeto indireto. Eu acho que é sujeito. Hã? Eu acho que é sujeito. Como objeto? É, mas ao movimento não pode ser complemento nominal. Complemento nominal? Porque o próximo termo, ao movimento. Entendeu? Vou apagar a segunda parte. Olha aqui. Complemento nominal primeira coisa que eu tenho que destacar do complemento nominal. Ele sempre será seguido de preposição. Sempre terá preposição no complemento nominal. Seguido de preposição, tá? E aí ele vai completar a ideia de quem, gente? Ele vai completar, não é? Substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Tiago, não lembro o que é um substantivo abstrato. Substantivos abstratos são aqueles que estão direcionados a sensações, sentimentos, tá? Ou substantivos que precisam de outro substantivo para ter a sua ideia compreendida, tá? Prejudicial. Você entende? Se eu falar para você assim,
bebida alcoólica é prejudicial. Você entende? Sim ou não? Ou você vai me perguntar, Thiago, prejudicial a quê? A quem? Não vai perguntar? Porque se eu disser para você assim que é prejudicial, pode ser, você vai falar assim, Thiago, mas é prejudicial para quem? Para mim? Para você? Para quem é prejudicial? E aí eu vou dizer para você, prejudicial à saúde. Ok? Ok? Fato. Substantivo abstrato. Adjetivo. Qual outro que ele completa? Qual outro que ele completa? Advérbio. Isso é complemento nominal. Tiago, mas eu confundo o complemento nominal com o objeto indireto. Gente, se você partir da premissa que o objeto indireto completa verbo e nenhuma dessas três classes gramaticais é verbo, não tem como você confundir aquilo ali. Por quê? Se você me disser que existem algumas pessoas que já aderiram ao movimento. Aderiram o quê? Ao movimento. Ao movimento está complementando a ideia de aderiram como complemento nominal? É isso que está acontecendo ali? É isso que está acontecendo ali? Essa é a número 8. É, gente. Classe gramatical de aderiram. Verbo. É substantivo abstrato? Não. É adjetivo? Não. É advérbio? Não. Então só pode ser que objeto indireto. Só quem completa verbo é objeto. Ok? Ok? Direto ou indireto? A mais O, preposição, objeto indireto. A gente estava na dúvida entre A e B, né? Não pode ser porque não é complemento nominal, só pode ser letra A. Ok? Sim ou não? Gente, vamos que senão não vai dar tempo. Tiago, sobe, por favor. Acabou? Acabou? Amém, né? Vamos lá, gente, fechando a tampa dos nossos exercícios. Não, 9 e 10, Thiago. Agora você foi demais, tá com pressa, né? Ele é assim, ou é de mais ou é de menos. E é só falar bonito que ele já sabe que é ele. Próxima, número 9. Falava baixinho, pegou-me na mão e pôs o dedo na boca. Os termos grifados... Super sensual, né? Os termos grifados indicam, respectivamente, circunstância adverbial. Adverbial. Tiago, qual a diferença de adjunto adverbial e advérbio? Nenhuma. Todos eles vão indicar circunstâncias típicas do advérbio. A diferença é que a locução adverbial também, né, ela é seguida de preposição, mas com função de advérbio. O adjunto adverbial ele vai ser atuante sempre também dessas classes gramaticais, desempenhando função de adjunto adverbial ou função típica do advérbio. Ok? Ok? Falava baixinha, condição? Concessão? De que modo ele falava? Perfeito. Então você tem ali, ó, modo C, D e E. Você já eliminou duas. Pegou-me na mão. Modo ou lugar? Opa, C e D. Pôs o dedo na boca. Modo ou lugar? Letra D. Difícil ou fácil? Fácil. Essa é para você ganhar um ponto na prova. Não sair zerado. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Muitas coisas haviam lhe acontecido. E aí, gente, na mocidade? Muitas coisas. Temos na oração, oração sem sujeito, com sujeito simples e claro, com sujeito oculto, sujeito composto, sujeito indeterminado. Comecei a aula falando de sujeitos, tá, gente?
Quem é o sujeito? Muitas coisas. Simples e claro. Foi? Perfeito. Fechamos a tampa. Vou apagar aqui e começando o conteúdo de hoje, rapidinho. Dá 6. Ih, gente. 6, letra C. O quê? Sete não pode ser o quê? Transitivo? 7. Bota na letra número 7, Thiago, por favor. 7, letra E. Porque a gente está procurando aqui não é classificado corretamente. Quem não está classificado corretamente, letra E. Ah lá, entre parênteses, objeto direto. Baixa mais, não estou entendendo. Não. Não, porque de prata é adjunto adnominal de medalha. Ou a qualidade, adjunto é adjetivo da medalha. Qual é a qualidade da medalha? De prata, adjetivo. Ali, não, ali é predicativo do objeto. Entendeu? Ali é predicativo do objeto. O que é predicativo do... Ou seja, a qualidade está ligada ao objeto. Quem é o objeto da frase? A medalha. Tá? Quê? Vou apagar, hein? Pode. Pode? Olha só, gente, para estudo de crase, a primeira coisa que a gente tem que... Quem é? Não tem vento aqui para bater? Vou bater de novo. Hã? É, pode ser. Vamos lá. Olha só, gente, se a gente levar a partir da premissa que a crase é a fusão de um A mais um A... Espera aí, Thiago. É a fusão de um A mais um A como? Eu tenho o primeiro A mais o meu segundo A. O primeiro é artigo. E o segundo é uma preposição. O que vai prevalecer? Artigo mais preposição vai ser igual ao quê? Preposição. Ok? Vai prevalecer a preposição. Por que a preposição? Porque ela tem maior peso na função sintática. Então, olha só, gente. Vamos direto aos exemplos, né?
Amanhã iremos à igreja. Ele fez referência à mulher. Eu obedeço às leis de trânsito. Eu amo as mulheres. Vamos ver se isso tem alguma coerência. Vou olhar primeiro para o verbo. Transitividade desse verbo, gente. Transitividade do verbo. Transitivo ou intransitivo? Amanhã iremos. Iremos onde? Hã? Que? Depende da situação. Iremos onde? Iremos. Quem vai, vai. A. Peraí. Quem vai, vai. A. O que aconteceu aqui, gente? Esse A é do verbo, não é? Se esse A é do verbo, esse A é uma preposição. E esse A de quem é? Da igreja. A mais A, crase. Hã? Deixa eu... Não consigo. Não. Mas igreja é uma palavra feminina. Qual é... Sim, para o, para a. Outra coisa. A crase prevalece para substantivos o quê? Femininos. Sempre vai prevalecer para substantivos femininos. Tá certo? Ele fez referência à mulher de preto. Quem faz referência, verbo, faz referência... Olha eu apressado. Faz referência a... Esse a mulher é o artigo do substantivo. O que vai acontecer aqui? Não é mais fácil estudar pela regência do verbo do que você ficar memorizando? Eu obedeço às leis de trânsito. Espera aí. Quem obedece, obedece a. A mais a, as. Ok? Última. Eu amo as mulheres. E agora? A mais a? Qual é a regência do verbo amar? Transitivo, direto. Então ele vai pedir preposição? Não. Então quem ama, ama algo ou alguém. Ama quem? As mulheres. Então ali a regência ou a crase é zero. Não tem crase. Não, obedecer transitivo. Quem obedece, obedece a algo ou alguém. Obedece às leis. Obedece a, obedeço a. Eu obedeço a. Não, palavras repetidas não. Por quê? Me obedece?
Mas olha só, obedece a quem? A mim. Obedece a mim. Objeto direto. Nesse caso, objeto direto. Não vai pedir o artigo. Ok? Próxima. Olha só. Referência, não é? Transitivo. Vamos lá, olha aqui, ó. Quem faz referência a algo ou alguém, não é? E essa frase aqui, ó. Com ou sem crase? Referir. Ah. E aí, ó. Ele se referiu a esta pessoa. Tem ou não tem crase? Por que não tem crase? Vou terminar. Tem crase? Então eu vou colocar aqui a crase. Preposição, pronome. Eu preposiciono o pronome? Não. Outra coisa, qual é a regra da crase? Palavras iguais. Aqui eu tenho o quê? Pronome, e aqui eu tenho artigo. Artigo mais pronome da crase? Não. Tem que ser artigo mais preposição. Dúvidas? Olha só, eu continuo essa aula na próxima semana, porque eu pensei que fosse dar tempo, mas não deu tempo. E a gente fala mais sobre a utilização da crase. Certo? Não, só para alguns tipos de pronomes, de tratamento. Tá bom? Dúvidas? Não, sim, não, não. Beijos e abraços. Fui. Até a próxima.